Quando o plano de austeridade foi apresentado no ano 2016 para o estado do Rio de Janeiro, seus cidadãos, e para o Brasil, ele se mirou em 18 projetos, ou em 18 propostas. Essas 18 propostas, elas a rigor, se miraram, sobretudo, num peso que é lançado sobre os servidores públicos. 82% do conjunto de medidas atinge efetivamente o bolso dos servidores públicos. Ora, equívocos realizados pelas lideranças não são resolvidos por uma parcela da renda, sobretudo de uma renda muito específica, de um setor gerador de renda e de trabalhos também da economia, que são os funcionários públicos do Estado. Desse ponto de vista, esse plano de austeridade propôs o aumento dos impostos, tais como sobre a indústria cervejeira, sobre o mercado e a indústria de cigarros. Parte do princípio de que são vícios, logo eles podem ter impostos mais altos. Ocorre que a carga tributária federal e estadual sobre esses dois setores, entre tantos outros que foram atingidos, já é recorde, já é extremamente elevada. Vodka, cachaça, vinhos, cervejas, tem alíquotas que variam entre 62% e 90%. Cigarros, que variam entre 70% e 90%. Portanto, na verdade, o Estado, seja a União, seja do Rio de Janeiro, já é sócio e principal beneficiário da arrecadação sobre a valia nos preços desses recursos advenientes desses setores. Agora, não bastasse isso, quando você começa a criar mais imposto, é natural que o empresário queira repassar a preços, logo ao consumidor, este tipo de elevação tributária. A consequência é que a demanda agregada local cai e aí então você tem menos consumo dada a renda que já está em queda ou não se mobiliza para crescer. É bom lembrar que em 2015 e 2016, praticamente capitalizando, a taxa de descenso da economia brasileira chegou a 7,2%. E no estado do Rio de Janeiro a 7,4%. Estava muito próxima. Então, se você tem recessão brutal acompanhada de queda de renda absolutamente muito significativa, por definição, uma alta de impostos é tudo que não se quer, porque representa um tiro na têmpora dos cidadãos. Você não pode usar esse tipo de método, porque você efetivamente vai sacrificar ainda mais as organizações e os consumidores e os moradores locais. Então não é por acaso que 76% dos fluminenses e dos cariocas, segundo diversos levantamentos realizados mediante a mídia e a imprensa, querem sair e morar em outra unidade federativa ou ir ao exterior. Ou seja, você não está criando condições de atração, de manutenção, de percepção de vontade de querer investir no estado do Rio de Janeiro. Você está desmontando a estrutura de vontade de querer viver no estado do Rio de Janeiro. A consequência é gravíssima, porque as inteligências vão embora e emigram, os empresários fecham as portas e demitem, as empresas como um todo não veem oportunidade para criar investimentos, logo não alargam a sua perspectiva de atuação a futuro. Inúmeras organizações partem e vão para onde existe subsídio, onde possa haver anistia, onde possa continuar a ocorrer responsavelmente a renúncia fiscal tributária. Inúmeras empresas fazem comparações e percebem que com a queda da demanda, a aceleração da demanda em outras unidades federativas vai atraí-las para lá. É o caso do Paraná, é o caso do estado de Mato Grosso do Sul. Portanto, nós temos aqui enormes dilemas com os quais lidar e tratar. E é disso tudo que a gente está tratando. A gente necessita ter para o estado do Rio de Janeiro uma política que contemple um acordo, um autêntico pacto federativo, interestadual e intraestadual com os principais agentes econômico-financeiros, judiciários, legislativos, legais, advocatícios, de forma tal que também se coloque a intelectualidade local, o professorado, os estudantes, e se considere sim que sem um conhecimento prévio de atividades
e com essas atividades bem cumpridas, sem que se arregasse a manga para se criar efetivamente um pacto que tem solidez, nós não iremos adiante. Nós podemos ir adiante sim, porque o Estado do Rio de Janeiro tem inúmeros predicados positivos em sua mão, se nós os utilizarmos com responsabilidade e dando a resposta contínua às comunidades, às pessoas. Entre elas, nós necessitamos de fato criar comissões, no mínimo 2, que controlem as verbas do Estado, evitando que de uma penada só governador e secretário da Fazenda estimulem qualquer pagamento e saia o recurso de maneira gratuita e injustificada. Nós não temos um modelo no Estado do Rio de Janeiro ex ante controles. Nós temos um modelo ex post, saída de recursos. Então isso é que cria esses escândalos que, infelizmente, toda a população está consciente e muito cansada de ver. Eu acredito que a esperança é a última que morre, não é? Também acredito que é preciso partir do princípio que a democracia tem, entre outros, pontos muito positivos, aquele de que ela permite a renovação. Portanto, se a mídia, a comunidade, o país, o Estado do Rio de Janeiro, mediante todos os seus cidadãos, esclarece melhor a situação que existe e aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia, nós teremos condições de ver no cidadão eleitor meios de escolher melhor as suas novas lideranças. A esperança é exatamente essa, de que no ano que vem, 2018, suceda a possibilidade de uma renovação que permita que novas lideranças definam também novos rumos para o Estado e se capacitem para gerar controles sobre os meios financeiros que sejam não apenas espartanos, mas sumamente éticos. Da mesma maneira, possam promover o desenvolvimento, definindo clarissimamente as regras da renúncia tributária, possam efetivamente criar um trato adequado com o empresariado para atraí-lo, deixá-lo tranquilo, sem mudar os regimes de contrato. Contratos necessitam ser estabelecidos, apresentados de forma clara e necessitam dar sequência sem criar arroubos de alternâncias e mudanças. Choques surpresa sobre contratos destroem a estimativa empresarial, desmontam o planejamento e criam mudança na regra do jogo, prejudicando efetivamente a todos. Então, é preciso evitar as volatilidades contratuais. É necessário dar condições para que os fatores críticos de sucesso do negócio funcionem bem. Evitar tamanha burocracia, acompanhar a fiscalização com respeito, mas com ética dos dois lados, capacitar-se para ter condições de não exigir dezenas de documentos na hora de abrir uma empresa, facilitar o fechamento das empresas quando os empresários estão vendo que os prejuízos vão acontecer, capacitar as organizações a terem mão de obra qualificada, reduzir as alíquotas de impostos para quem realiza novos investimentos ou está buscando invenções, facilitar o aporte de capitais e o aporte da propriedade intelectual no Rio de Janeiro, no Brasil, na União. Novamente aí é preciso pensar que essas duas grandes forças necessitam trabalhar juntas. Nós temos hoje uma tendência a frequentemente inventar algo do Brasil e patentear nos Estados Unidos ou no exterior ou em algum paraíso fiscal. Por quê? Porque a carga fiscal do país é tão grande que ela, por definição, motiva a saída e não a manutenção e a entrada. O Brasil não pode ficar com invenções ou com registros de buscas de investimentos para novas patentes e registros, simplesmente indo lá para fora. Nós temos que pensar no Tratado de Paris e numa capacitação fiscal que defina também o Estado operante, mas nunca excessivamente grande, criando uma carga fiscal impossível de ser atendida, né? Então depois acusa-se o empresariado de evasão fiscal. Isso não necessariamente é verdadeiro, isso é falso. Então nós necessitamos exatamente deste conjunto de medidas que, quando bem combinadas, permitem a serenidade no processo de produção, a harmonização de interesses e a qualificação em prol do investimento. Ou seja, crescer em cima da base
e gerar o desenvolvimento qualificado a favor de todos, com renda, riquezas crescentes. E aí então políticas distributivas que dão condições de se sentir aquilo que interessa, que é o assentamento pacífico, para que também com boa segurança pública a população se sinta com vontade de poupar e daí de investir e com isso de crescer e mais ainda se desenvolver. É isso aí. Obrigado.